Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao The Black Box by Lilian, o podcast de todas as coisas digitais. Depois de um longo hiato, a gente volta com os episódios, porque eu conheci a Renata, porque eu precisava de um palestrante para naming rights de uma disciplina em inglês minha, e ela gentilmente respondeu a minha chamada e apresentou o caso mais legal que eu vi esse semestre, talvez o caso mais legal que eu já tenha visto de branding na minha carreira inteira. Queria agradecer muito, Renata, você ter aceitado o nosso convite, vindo aqui participar com a Claro, gente. um E prazer. o prazer é todo nosso. Se apresenta aí para o pessoal, conta aí quem você é, qual que é seu estúdio, o que é que você faz. Perfeito. Eu sou a Renata Marques, sou cofundadora, sócia do Estúdio IAR, que é um estúdio de branding. A gente atende, né, fazendo marketing, design, comunicação, estratégia, reposicionamento de empresas. E a Lilian pediu para eu apresentar um case nosso. Eu escolhi um que é um dos meus preferidos. Eu adoro essa entrega que a gente fez. Então, eu trouxe aqui para a gente falar sobre. Eu fico me mutando aqui só para não ficar o barulho do retorno, mas Sim. às vezes demora para eu entrar. É, Fala um pouquinho, antes da gente apresentar o caso, que é muito legal, para quem não conhece, né, muito sobre branding, muito sobre naming rights, o que que é esse trabalho qualquer marca pode utilizar isso. Então, por exemplo, estou montando uma empresa, estou querendo fazer um produto novo. Em que ocasiões que a gente chama um estúdio como o seu? Com certeza. Então, quando a gente fala de naming rights, né, registro de marca, isso funciona tanto para empresas que estão nascendo, né, e precisam de um nome, precisam registrar, como empresas, muitas vezes, empresas que se lançam no mercado, usam um nome e nunca registraram a marca, e de repente elas estão aí num super risco de vir outra empresa registrar, elas serem obrigadas a mudar de nome, né, depois aí de um tempo atuando no mercado, ainda tem esse risco dos clientes, todas as pessoas, né, que vivem esse ecossistema da marca perderem essa associação com a marca por conta disso, e empresas que às vezes passam por um processo de rebranding que mudam também o nome, além da identidade visual, e elas precisam de um novo nome e fazer esse registro. Então, esse caso, por exemplo, né, que eu vou apresentar aqui de um case nosso, foi um caso de rebranding, uma empresa que já está há muitos anos no mercado, ela atuava com outro nome, chegou a mudar antes dessa nossa proposta e depois de anos percebeu que precisava mudar de novo por inúmeras questões, principalmente no caso desse case, por conta de um processo de internacionalização. Então, eles iam levar essa marca para fora do Brasil para atuar em outros países e outras línguas e perceberam que o nome aqui não funcionava mais. Então, eles aproveitaram esse momento para fazer um novo nome e, com isso, uma nova identidade visual. Eu acho que esse caso é um caso assim emblemático porque dá para ver a diferença que faz esse estudo bem conceituado, né? Então, você consegue falar para a gente como são os passos, por exemplo? Então, o fundador, o gerente de marketing, o CMO, sei lá, entra em contato com vocês e normalmente ele já chega com esse pedido de rebranding ou ele não sabe muito bem? Acontece das duas formas, tá? Tem clientes que chegam já com uma visão muito clara. Olha, a gente precisa de um nome, estou abrindo aqui um novo café. Agora, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho de naming de uma empresa que está abrindo um novo café em Angra dos Reis, por exemplo, e eles precisam ali do nome para depois seguir com a identidade visual que a gente vai fazer, e depois, né, toda essa aplicação da comunicação visual nos pontos de contato ali da marca, para todo esse universo, né, realmente nascer. E tem empresas que não, que chegam com a gente, trazendo outras questões, e quando a gente está ali numa conversa, quase uma mentoria, né, uma terapia de marca ali com o cliente, entendendo essa profundidade, entendendo como essa marca quer se posicionar, a gente fala, calma, primeiro a gente precisa começar, né, no número um, passo um, e aí a gente tem que levar essas questões para o cliente, então isso também acontece.
Na minha experiência também é assim, os clientes eles chegam, para mim, normalmente eu que não faço naming rights, eles chegam, ou eu quero vender mais, ou eu não estou vendendo o quanto eu quero, ou eu quero vender um mix diferente de produtos. Nunca eu quero fazer uma estratégia de marketing digital, Exatamente, né? Nunca é o pedido direto. Muito raro chegar aqui alguém que já tem clareza do que eles querem, né? exatamente. Mas conta então para o nosso ouvinte, o nosso aluno de marketing, como que começa então esse processo? Vocês veem a necessidade da empresa ou ter uma nova marca, ou ter uma nova identidade visual, e aí o que vem depois? Isso. Então, o primeiro passo que a gente tem como metodologia no nosso estúdio é começar por uma reunião de briefing profunda. Então, nosso time todo que vai estar envolvido no projeto já participa dessa reunião de briefing. A gente leva ali, né, um questionário. Dúvidas vão surgindo no meio dessa conversa. Então, esse questionário já é para entender ali, né? Qual a história daquela marca, por que que aquela marca está nascendo, quais são os diferenciais dela no mercado, como ela vai ser, né, diferenciada frente à concorrência, quais são os valores que aquela marca carrega, como essa marca vai se posicionar. Então a gente se aprofunda ali em todas as dores desse cliente, tenta pegar ali o máximo de informações relevantes para conseguir, em cima disso, a gente ter muita base, né, pilares muito sólidos para construir essa marca. E aí a gente entra nesse processo do naming quando ele é necessário. E aí, para o naming, é um desafio sempre também muito interessante, porque é quase que um filho que está nascendo para aquele cliente, né? Muitas vezes já tem um nome que vai precisar mudar. Então, assim, acho que normalmente esse é o maior desafio. Imagina você mudar o nome de um filho seu, que você já está acostumado a chamar, que já existe, né, um apego. Então, esse normalmente é o maior desafio, né? É, mas é sempre muito surpreendente também. É um processo gostoso e sempre que o cliente se identifica com o nome é muito interessante. E às vezes é difícil, porque quando você leva um nome, você não está apresentando uma marca já completa, você está levando um nome. E aí depois você leva a imagem disso, e aí tudo começa a encaixar e fazer mais sentido. E aí é nesse momento que a gente vai para a fase 2 com o nome aprovado, e a gente confere se está disponível, disponibilidade de registro, com uma advogada que trabalha com isso. E ela faz esse registro, e tá tudo ok para a gente seguir com a identidade visual, aí a gente parte para esse passo. Isso é interessante porque uma parte aqui eu tô com 3 marcas com registro no INPE. E olha só que interessante. A marca Lilian Carvalho é que está dando trabalho, sendo que é o meu Olha, nome, né? exatamente. E- E isso é um ponto também que a gente sempre tem que reforçar com o cliente. Por exemplo, às vezes a gente faz identidade visual para uma empresa que leva o nome do profissional. Às vezes é uma médica, né? Uma clínica que leva o nome da médica. Muitas vezes as pessoas sentem confiantes porque não existe outra Lilian Carvalho, não existe outra Renata Marques, né? Meu nome já está seguro, porque eu não estou criando um nome, é o meu nome. Mas não. Pode existir outra Renata Marques também, né? Que vai ali registrar. Eu não vou mais poder usar o meu nome naquela clínica, naquela empresa. Então, realmente isso acontece. Justamente para chamar a atenção que as pessoas pensam, não, que registrar, bobagem, né? Bobagem nada, corre com isso porque alguém pode registrar. Você construiu a marca e alguém registra na sua frente, vai dar um trabalhão para você reverter a Exatamente. situação. A- ahn, Antes da gente ir para o caso, você falou todo o processo, né? Conta também para os alunos no que esse processo de branding e de naming rights ajuda na estratégia de marketing e de vendas. Porque eu estou com um cliente agora que está uma bagunça, não tem brand guide, e a agência que está atendendo fica meio perdida, assim, saber qual que é o tom da
da cor que vai no logo, o que que pode colocar no slogan ou não está diagramado Mas direito. aí, nesse caso, eu acho que esse cliente provavelmente não tem identidade visual, Não né? No tem. máximo, talvez tenha uma marca. Eu acho que existe ainda, por incrível que pareça, ainda existe essa dúvida no mercado de uma forma geral. Tem muita empresa que acha que só precisa de uma marca porque precisa botar ali num topo de um site ou num perfil de Instagram e acha que precisa de uma marquinha bonitinha e não entende qual a complexidade e a necessidade de todo um projeto de identidade visual que vai muito além de uma só marca, né? Então, o que que compõe esse trabalho de identidade visual? Primeiro, que a marca ela nunca é pensada para ser só uma marca que vai agradar ali os olhos do dono ou, né, um gosto pessoal, atender, né, um gosto pessoal de uma pessoa só, de uma empresa só, e precisa de algo bonitinho para ocupar aquele lugar. É, a- esse todo estudo que a gente faz, essa reunião de briefing, é exatamente para levantar esses dados e a gente entender como essa marca vai ser posicionada. Se vai ser para um mercado X, né, ou Y, com quem essa marca está comunicando, são mulheres, são homens, qual idade, qual a classe, onde essa pessoa frequenta. É, todas essas informações são relevantes para essa entrega final. Então, como a gente quer mostrar essa marca, né, para o mercado. Além dessa assinatura, que provavelmente também a gente vai precisar entender a variedade de aplicação dessa marca para espaços pequenos, para espaços grandes, se precisa ter uma versão diferente ou não, dependendo dessa aplicação da marca, a gente precisa definir quais são essas cores, qual é a família tipográfica, quais são esses grafismos e tudo que vai compor esse universo de marca, né? Então ainda existe essa dúvida em muitas empresas. E assim, para quem trabalha com estratégia, né, e não trabalha com o branding, fica, às vezes o cliente pensa assim, nossa, a Lilian só fica me falando, ó, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Pô, mas assim, tipo, precisa, porque senão eu não consigo, e ainda mais quando por exemplo, a minha empresa tem uma marca que todos os produtos estão debaixo dessa marca e eles não têm um nome específico, tá tudo embaixo, o serviço que a gente presta. Agora, quando eu tenho vários produtos, né, que usam a marca ali, tipo o Omo, por exemplo, dá um exemplo aqui de uma marca famosa, eu tenho que ter essa identidade visual, porque aí você sabe, o Omo agora resolveu expandir a família. Então tem o sabão em pó, tem desinfetante, tem acho que álcool, tem um monte de outras coisas lá dentro. Se ele não tem essa identidade, eu não tenho como identificar qual que é a marca da família, Não, e eu né? acho que o ideal, né, assim, de qualquer marca é conseguir se comunicar e fazer ali, né, que seja uma propaganda, que seja uma comunicação, que o cliente vai olhar e nem precisa ter a marca estampada, né? A pessoa vai olhar aquela peça gráfica, que seja um impresso, que seja uma mídia online, e já vai reconhecer que é daquela marca, por conta das cores, por conta do estilo fotográfico, ou por conta da tipografia que está sendo usado, como aquela marca está se comunicando, tom de voz. Nem vai precisar estar escrito ali uma Coca-Cola no cantinho, ela vai Não. bater o olho e já vai entender que aquela comunicação é da Coca-Cola. E eu tenho um exemplo que eu dou em aula, desculpa aqui fazer um hijack do seu podcast, mas só para os alunos entenderem, né? Eu tenho um exemplo que eu falo na aula sobre quando eu morei em outro país, eu fui comprar sabão em pó pela primeira vez. E eu tô acostumada com o padrão visual do Omo aqui no Brasil. Aqui o padrão da categoria é azul, branco e vermelho. Aí eu fui morar no Canadá. Lá a marca mais famosa é Tide, é laranja. Eu passei no corredor várias vezes, não achei, porque não entrava na minha cabeça, que eu não reconheci, entendeu? Aí tive que perguntar para o atendente, ela falou, é ali, o putz, não tinha associado Lé com Cré que laranja podia ser sabão em pó, entendeu? Exato. Uma conversa, inclusive, que eu tive recentemente com um cliente que chegou até a gente, querendo entender como era o nosso trabalho, porque já tinha contratado outros profissionais para entregar um projeto de marca, de logo, e eles não estavam satisfeitos. Eles queriam saber se a gente faria essa entrega. E eu estava explicando que a gente não entrega, né? Um trabalho só de uma logo. E a gente entrega, sim, um trabalho muito mais profundo de posicionamento de marca
através, né, desse universo da identidade visual. Eu estava mostrando alguns exemplos, e um deles foi de uma marca que a gente fez, que, enfim, vai lançar em breve, de uma fralda, para um público mais AAA, para suprir uma necessidade de fraldas melhores no Brasil, né? Enfim. E a marca em si que a gente entregou, né, a logo dentro desse ecossistema todo, era uma tipografia e uma marca que você bate o olho e é simples, é minimalista, né? Não tem ali invenções né, que sai de um lugar comum. Mas quando eu mostro só essa marca como uma entrega e todo o trabalho que a gente fez de identidade visual era assim, da água para o vinho, porque ali você consegue comunicar muito mais, dá muita clareza do público que a gente está comunicando, de como essa identidade visual fica na embalagem da fralda, fica no site, né, na comunicação, e a gente está fazendo todas essas entregas, né, tanto do site, quanto da embalagem, quanto dos impressos, então, quando você vê tudo consistente, como a gente quer comunicar e que tipo de imagem a gente está usando, com as fontes tipográficas que a gente está usando e as cores, é outro impacto, né? E aí realmente você tem uma empresa. Então, E aí você tem um posicionamento, né? Porque o posicionamento não é só o logotipo, não é só o nome da exatamente. marca, né? Ele é todo esse conjunto, né? Mas vamos lá para o caso, Renata. Você quer? Vamos. A Vou Renata trouxe os compartilhar aqui slides, então. pessoal. E para quem está ouvindo isso só no Spotify, a gente vai colocar na descrição os slides depois para vocês darem uma olhada, tá? Foi, né, Lilian? Foi, tá aí. Beleza, vamos lá. Então, essa foi uma entrega de naming e rebranding para uma empresa chamada Academia Foguete. E eles são uma plataforma de fitness online, né, que permite que os usuários treinem de qualquer lugar. Eles têm treinos ao vivo o dia inteiro e também aulas gravadas com diversas modalidades de treinos e diversos professores. E o público deles, como eu pontuei aqui, é diverso, mas majoritariamente feminino. Então, a mulher que não tem tanto tempo para sair de casa, a mulher que tem filho e às vezes tem que treinar com o filho ao lado, a mulher também que segue muitas tendências e tá super in ali, né, de tudo que está acontecendo no meio digital. Então, principalmente, né, esses perfis femininos. E eles chegaram para a gente com esse desafio, né, dessa barreira linguística que limitava a sua expansão para outros países, e eles acharam que seria um bom momento, inclusive, para rever, né, todo esse branding deles, porque eles achavam que a marca já não se comunicava tanto com esse público. Eles têm uma comunidade muito forte, muito atuante, que é apaixonada pela marca, que já segue e acompanha há muito tempo, então eles têm uma comunidade assim, muito fiel. A marca era essa, né, que está aqui sendo apresentada, e a gente aproveitou para rever também toda essa comunicação visual. Então, aqui uma tela de como o site ele apresentava os serviços, uma tela aqui também do aplicativo. Então, vocês podem notar que eles realçavam muito o roxo, o rosa, para se comunicar com esse público, mas também não tinha muita consistência visual, estilo de fotos, né? Enfim, tipografias muito gritantes, no aplicativo já eram outros estímulos, então faltava também uma consistência, e eu acho que até uma organização visual. E aí a gente foi para a etapa de naming, né? Eu nem trouxe aqui, Lilian, todas aquelas opções que eu apresentei da última vez na turma, porque hoje o dia já seria mais curtinho, então já trouxe para o resultado que a gente chegou. Mas só para explicar um pouco mais desse processo, foram duas rodadas de naming que a gente apresentou para o cliente, sempre levando justificativas, quase que um manifesto por trás desse nome, conferindo atributos que seriam importantes. Esse nome dá ali um check, né, nas premissas principais. E
E basicamente isso, assim, né? E aí, nessa segunda rodada de nome, a gente chegou num resultado muito legal que eu vou trazer aqui. Então, caminhos possíveis que a gente pensou para chegar nesse resultado. A gente pensou em seguir nesse caminho, brincando com o universo desse foguete, Academia Foguete, algo mais lúdico, algo que leva de um caminho para o outro, né? Um desafio que leva a pessoa sair de um lugar da zona de um conforto ali comum e tomar uma ação. A gente pensou em seguir por um caminho literal do segmento, algo, né, do fitness, gym, do movimento. A gente pensou em seguir por um caminho de brasilidade, para levar essa brasilidade para fora, né, e apresentar isso como um Brazilian Fitness no exterior. E a gente pensou em seguir também por um caminho que poderia ser super global, fácil entendimento em diversas línguas. Então, a partir daqui, a gente foi dando esses checks com o cliente para ver se isso fazia sentido, né? E quais eram essas premissas principais que eles queriam que tivesse, claro, nesse novo posicionamento da marca. E a gente começou trazendo algumas características do que eles não são e do que eles são. Então a gente já começou eliminando aqui caminhos, né? E a gente chegou nesse resultado aqui com o cliente que eles não queriam ser uma empresa minimalista, eles não queriam ser uma empresa preto e branco, eles querem ter cor, eles queriam ter energia, eles não queriam mostrar que são seguidores de tendência, eles não queriam ser retrô, suave, nem muito genéricos, nem masculinos, nem femininos nem seguir, né, para uma geração, por exemplo, Gen Z, como muita, né, existe uma tendência a querer atender esse público no digital. Eles não queriam ser sérios e eles não queriam ser uma empresa só aesthetic, bonitinha, sabe? Então, a gente foi traçando algumas personalidades em cima disso. E o que somos, né? Então a gente trouxe como energia, movimento, força, impacto, vibração, intensidade, brasilidade, esse humor ácido que faz muito parte já deles, uma descontração dos professores nas aulas, né? Então eles têm essa linguagem já em um tom de voz muito descontraído, eles são próximos, eles são muito digitais, é uma empresa totalmente digital que tem ritmo, são inclusivos, falamos de curvas, da alegria, e são modernos, né? Então, aqui tem muitos atributos que a gente queria reforçar nesse branding. A partir disso, para o processo de naming, a gente começa a entrar nesse universo, né, de nuvens de palavras e caminhos possíveis. Então, a gente vai aqui traçando, né? De academia, para onde a gente pode ir dentro desse território, desse lado mais novo, disruptivo, o que que a gente pode brincar com a ideia do trajeto, o que que a gente pode pensar quando a gente pensa num caminho de ser mais divertido, de inclusão, de online, de brasilidade. Então, todas aquelas palavras que eram importantes para eles, a gente vai trazendo para cá e pensando nessas nuvens de palavras. É um momento que toda equipe que está envolvida participa, não tem ideia errada, né? Assim, é uma grande confusão de ideias e a gente não pode ali, sabe, vetar qualquer ideia, por mais ridícula que pareça, porque às vezes a pessoa joga uma palavra que pode não ter nada a ver, aí outra pega, associa. Então a gente vai, né, como um time aqui também pensando em caminhos completamente disruptivos. E aí depois desse exercício todo, a gente já começa a filtrar um pouco, né, tudo isso e caminhos possíveis. E esse foi o resultado, né, que chegamos como novo nome. E é muito engraçado que a gente olha, boom, não diz muita coisa, né? É uma palavra sem esse universo da identidade visual.
Mas aqui fez muito sentido para essa nova marca que quer se comunicar em várias línguas, em vários países, e como é de fácil entendimento, e também essa ideia que eles queriam trazer de impacto, de energia. Então, a gente trouxe essa proposta que foi muito bem recebida. E a gente traz aqui um pouquinho, né, dessa justificativa para o cliente, quase como um manifesto. Então, a gente trouxe a Academia Foguete foi só o começo. Agora o mundo inteiro vai sentir o impacto. Nome que explode na cabeça e mexe com o corpo. Bom é ritmo, é movimento, é atitude. É som de impacto, de explosão, de presença. Bom é celebração do corpo em movimento. É wellness com identidade brasileira, provocante, descolado e global. Um clube, um lifestyle, uma comunidade que treina, brilha, rebola e vive. Do Brasil para o mundo, com orgulho, com potência e boom. Boom é ritmo, impacto, presença. É som, corpo e potência em sincronia. É o barulho que o seu treino faz quando ultrapassa o comum. É boom no som, boom no funk, boom no resultado. Aqui você não entra para se esconder. Você entra para se transformar. Com força, com vontade, com energia. É intensidade sem rigidez. É treino com vibração, diversão e batida forte. Porque aqui cada treino tem som de conquista. Bom, corpo ligado, mente acesa, movimento que faz barulho. Então, olha como já começa a dar mais corpo para a ideia. Um nome só solto, quando você joga, às vezes não tem tanto impacto. Quando a gente trouxe esse manifesto, essa justificativa, eles já começaram. Nossa, isso aqui está fazendo sentido para gente. E aí a gente trouxe para cada proposta de nome um termômetro de atributos. Então a gente pegou o que era mais importante para eles, de não perder o lúdico, de ser um nome inovador. Eles queriam que tivesse uma pronúncia global, um entendimento democrático e que levasse brasilidade, esse projeto todo, né, para fora. Então a gente foi pontuando, né, no nosso entendimento, a cada nome, aonde ele chegava nesse termômetro. Então é um nome lúdico, né? Dá check nesse atributo. Ele é inovador para um nome de academia. Ele tem uma pronúncia global, 100% check. Entendimento democrático. A brasilidade já não tem tanto quanto os outros, mas mesmo assim a gente conseguiu dar muitos checks nessas premissas. Então a gente pensou em resolver essa questão da brasilidade na parte de identidade visual. E aqui a gente chega, então, nessa segunda etapa, com o nome aprovado, a gente começou, então, esse trabalho. Então, para essa etapa, a gente queria que essa identidade visual transmitisse o quê quando as pessoas olhassem? Transmitisse impacto, movimento, brasilidade, uma empresa digital e reforçar a comunidade. Primeiro, até explicando um pouco do processo para os alunos, quando a gente vai apresentar uma identidade visual, a gente sempre inicia com uma entrega de mood board, que é esse painel semântico com ideias e referências visuais. Isso faz com que a gente fique na mesma página do cliente, porque uma coisa é um cliente falar, por exemplo, que ele quer uma marca minimalista. Nas referências que ele tem, minimalismo pode ser uma coisa e na nossa outra. Então, quando a gente apresenta visualmente essa etapa, a gente consegue falar ali a mesma língua e alinhar as expectativas. Então, esse mood board, a gente apresentou aqui uns três para eles. Esse a gente queria que representasse a brasilidade, o impacto e movimento, daqueles pilares que seriam os essenciais. E esse daqui foi o que eles aprovaram e mais se identificaram. Então, a gente aqui traz essas referências desses tons. Dá para reparar, né, que a gente trouxe esses tons mais de verde, azul e amarelo do Brasil, só que com outras tonalidades e saturações, uma cor mais neon, mais energética, né? E outras referências que a gente foi mostrando de grafismos e aspectos visuais que a gente achava interessante levar para essa nova marca. Por exemplo, aqui, né, uma marca que
brinca ali com as letras, uma certa elasticidade que traz essa ideia de movimento. A gente gosta da ideia da explosão estar presente para esse nome, que faz sentido, né? Com o explosivo, com o impacto. A ideia de ter um mascote que pudesse brincar um pouco com a comunicação e interagir com os alunos, com a comunidade, porque eles têm essa comunidade muito forte, então a gente achou que seria interessante trazer isso para reforçar essa relação. E aí a gente foi trazendo essas ideias, e aí já vai dando uma nova carinha, né? O cliente já vai também se animando, imaginando essas possibilidades. Aqui no cantinho inferior direito, os stickers, né? Que a gente fala, esses adesivos com talvez frases que façam sentido para reforçar os valores e manifesto da marca. Então, depois dessa fase, com esse caminho daqui, né, visual aprovado, aí a gente evoluiu de fato para começar a botar a mão na massa, né, e experimentar onde isso ia dar. E a gente chegou nesse resultado aqui de cores. Então, são essas cores que remetem ao Brasil, mas não de uma forma óbvia, né? Não são ali as cores da bandeira. Ao invés do amarelo tradicional, a gente trouxe um amarelo com esse neon mais aceso, mais digital. O azul, ele já puxa para um lilás. Então, a gente foi trazendo essa nova linguagem dessas cores. E de família tipográfica, a gente trouxe também, né, duas famílias. E a gente gosta de ter também esses pesos, né? Não em todos os projetos, mas às vezes a gente sente que é necessário ter dois caminhos diferentes de tipografia para trabalhar a hierarquia na comunicação. Então, aqui, por exemplo, né, em uma a gente usa mais para os títulos, que precisam de um destaque maior, a outra a gente usou para o corpo de texto, para as comunicações. Então, como elas funcionam juntas. E aí, depois disso, a gente já começa a evoluir para essa parte assim, de testes, né? De ficar ali todo mundo, toda a equipe, pensando como pode ser essa marca, fazendo testes de aplicação, como funciona em cima de uma foto, como funciona em cima, né, de uma cor chapada, como poderia ser esse mascote. Então, aqui são muitas semanas, né, assim, fazendo muitos testes. E aí, agora vamos para o resultado. Olha a explosão quando ela bate cabum. Vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam. Call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Quando o grave faz bum, ela desce. Boom 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 boom. And now I'm in her room. Boom 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 boom. Até eu acho o máximo toda vez que eu assisto. Então, chegamos nesse resultado, né? Eu acho que faz muita diferença apresentando esse vídeo, mostrando tudo que a gente queria levar, essa energia, esse impacto para esse universo, né, visual da marca. É uma marca que a gente trouxe essa música também de impacto, né? Porque as aulas têm muita música, então as aulas são muito animadas, e tem funk, e tem outros estímulos. Então, quando a gente apresentou isso, três dos sócios choraram porque eles tinham esse apego, né? Academia Foguete, eles tinham apego à história, mas quando eles viram isso, fez tanto sentido para eles, né? A gente ter traduzido visualmente todos esses desejos de como essa marca tinha que se mostrar para o mundo, que eles falaram: eu não quero mais saber de Academia Foguete, eu quero lançar hoje isso, sabe? E rolou esse desapego muito imediato a tudo que eles tinham construído até então. Então, aqui a gente traz a marca, né, nas cores, ela também funcionando no PB. E aí a gente traz um pouco dessa explicação da construção da marca. A gente brincou também, quando a gente falou, né, no mood board, das letras talvez serem mais elásticas. A gente trouxe essa ideia de deformar essas letras do nome para criar formas geométricas que a gente pudesse usar isso
em todas as aplicações, como botões, como ferramentas gráficas, né, para ampliar esse repertório visual. E a gente trouxe um mascotinho, né, que a gente chama ele de Buminho. E ele aparece em várias modalidades de treino. Então, ele aqui treinando com o filhinho nas costas, porque é uma realidade dessas personas que eles têm, fazendo exercício de, né, aeróbico, de força, de alongamento, dança, luta, yoga, meditação. Então, a gente traz ele aqui em várias, situações e pensando como são esses cenários, esses ambientes, né? Então, eles têm clientes que treinam no outdoor, em ambientes, né, externos, dentro da academia, em casa, no meio da bagunça, com o filho pulando nas costas, né, num estúdio. E a gente trouxe uma nova linguagem para a iconografia também. E aí a gente traz elas aqui, né, em fundo escuro, fundo claro, em todas as cores também possíveis. E a gente traz essa tela para mostrar um pouquinho como tudo que a gente desenhou para essa marca tem uma conexão. Então, se vocês repararem que todas essas formas geográficas dentro da marca, que são arredondadas, são as mesmas que tem ali dentro dos ícones, dentro, né, entre os dedinhos do personagem. Então, tudo vai criando uma consistência visual, uma identificação com esse universo. E aí a gente traz, né, depois de todas essas, a gente chama de ingredientes, né? De todos esses ingredientes prontos, a gente traz uma receita, que é uma proposta de receita, que é para o cliente entender como essa marca pode se comportar nessa comunicação visual. Então, como a gente pode brincar com tipografias, imagens, cores, marcas, como tudo isso funciona junto? A gente não pode só entregar, né, uma marca, a fonte, as cores. A gente tem que mostrar como esse universo se comporta. A ideia das formas gráficas aqui, né, como se fossem botões. A gente trouxe uma proposta de adesivos, né, com essas frases que faziam sentido para eles, brincando, com aquela ironia que eles têm. Aqui são fotos dos professores, né, que a gente reproduziu também com IA para trazer uma nova proposta de linguagem fotográfica. E aí, quando a gente vai fazendo todas essas sugestões de simulações da marca aplicada, a gente tem que pensar em todos esses pontos de contato. Então, no aplicativo, como está aqui, o site, em produtos, em eventos. Então, aqui era um evento, né? Como eles poderiam apresentar isso, né? Um slide. Eles têm um B2B também, né? Muito forte, que atende outras empresas. Então, a gente tem que olhar para isso, assim, né? Quais são essas necessidades de cada cliente e como a gente consegue apresentar soluções para isso. Aqueles elásticos, né? Bands para fazer exercício, propostas de produtos, social media, que o aplicativo, né? Um pós-treino, como isso pode ser divulgado. Aqui uma própria sugestão para mostrar aqueles thumbs que eles usam muito, divulgando as aulas, os treinos, eventos externos que muitas vezes eles oferecem também. Então a gente traz já uma proposta, né, para dar um gostinho de como poderiam ser as comunicações visuais do. Aqui foi o Press Kit que a gente desenvolveu para eles, para o evento que eles fizeram para as embaixadoras e para as influencers. Então, aqui já é de fato itens que a gente produziu para eles, né? A garrafa, bolso, boné, tudo isso aqui foi produzido depois de várias propostas que a gente também apresentou, a canga. Aqui um pouquinho, né, do evento, da comunicação visual no evento, como esse press kit foi entregue, e um resumo, né, dessa identidade visual. A gente gosta de apresentar também, nesse caso, como tem o aplicativo, como poderia ser, né, o ícone do aplicativo e como ele se diferencia ali do mercado. Então, como são essas empresas fitness, de academias, e como elas apresentam a marca nesse ambiente e como a gente pode apresentar para realçar, né, esse diferenciar. Aqui uma vinheta da marca animada e aqui o vídeo manifesto
A Academia Foguete foi só o começo. Porque a gente nunca soube ficar parado. O ritmo é a nossa linguagem. O corpo entende antes da cabeça. O som começa, algo atravessa, e quando vê, já tem gente demais pra chamar de um só treino. Boom é isso. É impacto, é energia que explode, é exercício que vira encontro, é arrepio no corpo e sorriso que escapa no meio do esforço. Aqui, ninguém entra pra se esconder. Entra pra participar, pra errar, pra se superar. Com força, vontade e alguém do lado no tempo certo dizendo: bora, vai. Porque no fundo, a gente sabe. Suor é tempero brasileiro. É sal na pele daqueles que não pedem licença. Sinal de um corpo feito para transbordar movimento sem ensaio, com batida forte, com vibração. Boom no som, boom no funk, boom no resultado. Somos uma comunidade, um clube, um lifestyle. Uma relação viva que troca e vibra em tempo real. Na sua tela, na sua casa, em qualquer lugar. Corpo ligado, mente acesa. Nascido no Brasil, conectado com o mundo. Com potência, com o boom. Aí eu vou falar do trabalho que vocês fizeram, foi tão legal, assim, ele comunicou de uma forma tão interessante que eu assinei. Ai, maravilhosa. Eu assinei. E foi muito fácil de achar realmente o aplicativo na loja de aplicativo, porque a identidade estava clara, então a cor estava clara, então era fácil mesmo, porque muitas vezes você vai baixar alguma coisa, você se perde, porque tem nomes Sim, parecidos ou tem identidades parecidas. Isso acontece com empresa enorme, tipo banco, entendeu? sim. E com essa não, foi super fácil. Ai, que legal, adorei saber. E esse vídeo, né, final, foi muito, assim, incrível, porque a gente conseguiu quase que... A gente pensou em tudo dessa campanha, né? A gente pensou no nome. Do nome, a gente trouxe aquele manifesto para justificar o nome. E você repara que esse manifesto virou esse vídeo. A gente fez alguns ajustes ali, mas o roteiro todo do vídeo, né? A gente escreveu em cima daquele manifesto. Então, traz essa justificativa. Esse vídeo era para apresentar a marca nova. E aí, a gente, né, pensando em todos esses pontos de contato. Foi assim um vídeo realização pra gente conseguir botar ali a mão e participar, sabe? E passar É, essa energia, tudo que a gente queria transmitir com a marca, né? Esse impacto, as músicas tem que ter um pouco desse som que traz o brasileiro e então assim resolver todas as premissas que a gente tinha imaginado para apresentar essa marca. Esse caso, assim, é emblemático mesmo, e vocês estão de parabéns, já falei uma vez, estou falando aqui de novo, esse caso eu vou usar muito no sentido de aula, né, e de passar essa ideia para os alunos, porque a ideia é que a maioria das pessoas que são ou empresários ou gestores e que não são da área de marketing, é que o que a gente faz é só puxar a venda. E eles não se preocupam com toda essa construção que tem por trás. E esse case ele é muito bom para tentar entrar na cabeça do cliente ou do Sim, aluno de por que isso vai facilitar a venda lá na frente, entendeu? Porque sim. é muito é, orgânico, o desejo gerado quando tudo comunica. E vocês conseguiram comunicar, não é só a questão do Brasil e do FIT, mas a questão da comunidade ficou e é tão difícil de comunicar a comunidade. É verdade. E era, acho que, o ativo principal deles, assim, sabe? Era o que eles mais tinham medo de mexer, era o que eles mais tinham medo da comunidade sentir essa mudança, de perder algum tipo ali, né? Não só de engajamento, mas mesmo dessa identificação com a marca. É muito sensível um trabalho de rebranding nesse sentido, porque uma coisa é você construir uma marca nova que está nascendo e você tem a clareza de quem você quer atingir e tal, mas está construindo do zero. Outra coisa é algo que já está funcionando, já está performando, já existe a comunidade e você mexer nessa receita, né?
Então, era o nosso maior ponto sensível aqui na equipe e o que a gente mais trocava com o cliente era essa questão da comunidade. E foi interessante porque eles chamaram a gente para fazer esse trabalho de rebranding total, e depois eles pediram para a gente também fazer essa estratégia de como a gente ia comunicar isso para a base, porque existia essa sensibilidade, né? Então, esse vídeo manifesto foi um ponto, né? Um dos pontos que a gente falou, a gente precisa trazer um vídeo que vai comunicar e vai ser mais emotivo, né? Mas tem que trazer, assim, essa personalidade dessa marca nova, sem deixar de contar essa história. A gente trouxe um outro vídeo que a gente chama de carta aberta, que é o fundador falando também, né? Nesse novo momento. Em que momento que isso ia ser divulgado, quais eram esses pontos de contato. A gente trouxe spoilers também, videozinhos que a gente chamou de uma sériezinha, com humor mais ácido, mais divertido, é, contando que estava chegando uma surpresa, e todo mundo foi se engajando nesses episódios, esperando o próximo, querendo saber o que estava acontecendo, o que estava para vir. E aí traz esse vídeo da carta aberta depois, e ele comunicando. Então, assim, foi tudo muito bem pensado. E a gente estava receosa, porque a gente entende que mesmo que tudo esteja encantador, a gente está mexendo com uma comunidade que a gente não sabe como ela vai reagir, por mais que a gente esteja pensando tudo com muito carinho, né? E a resposta foi muito positiva, assim, a comunidade comprou a ideia 100%, né? Assim, então foi Não, assim uma realização para o nosso time. não, foi muito, muito bom mesmo. E assim, o boom, ele foi realmente, ele casa com o foguete do que era, ele casa com o brasileiro, né? Ele casa com o impacto que você quer causar, da emoção, da energia, tanto da comunidade quanto da aula. Foi um gol de placa isso aí. É muito difícil a gente achar um case assim, porque tem cases que são muito bons, mas eles não causam um impacto É. emocional tão grande quanto esse, né? É verdade, por isso que até hoje, assim, é um dos queridinhos mesmo, assim, também nossos, né, das entregas que a gente fez. E foram até um pouco mais, uns 8 meses de trabalho. É legal dizer isso também, né, para os alunos, porque às vezes as pessoas acham que tudo acontece dentro de um mês, que são coisas rápidas, mas não, foi muito tempo, né? De pesquisa, de diagnóstico, de entender o caminho que a gente ia seguir, de explorar opções de nome, explorar opções de identidade visual, até a gente ter uma proposta redonda, isso ser aprovado, a gente pensar nesse lançamento, nessa estratégia e desenvolver tudo isso para o lançamento, né? Então, assim, foi um casamento aqui longo com o cliente, um trabalho de quatro mãos, muita troca, um time inteiro por trás desenvolvendo isso e pensando junto. Então, é isso, assim, foi bastante tempo, sabe, para a gente chegar nesse resultado e conseguir fazer esse lançamento. Ah, isso é muito bom estressar esse ponto, porque as pessoas pensam assim: ah, vai lá, faz um negócio no Canva e tá de boas, entendeu? Exatamente. E às vezes é muito, até mesmo uma ansiedade por parte do cliente. Quando a gente mostrou o trabalho, né, e apresentou aquele primeiro vídeo que você rodou aqui da identidade visual, que alguns dos sócios choraram e falaram, nossa, sabe, tipo, é isso. Um dos sócios estava assim, não, vamos trocar então, né, nas próximas semanas a gente já muda. Aí a gente que teve que segurar eles. A gente falou, a gente não pode fazer isso com a comunidade de vocês. A gente tem que pensar em como vai ser isso, sabe? Por favor, eu sei que vocês estão animados, que bom. Eu sei que, né, vocês querem já mostrar isso para o mundo, mas a gente tem que pensar em muita coisa aqui antes, sabe? Não pode ser assim. Então, às vezes, a gente também tem que segurar o cliente e falar, Muito, calma. muito bom você falar isso, porque tem um case que está no caso do Kotler, de 1900, da década de 80, que é da New Coke, né? De quando tentaram lançar a New Coke, é o caso de rebranding e de mudança de fórmula, porque no caso ali não foi só rebranding, eles também mudaram a fórmula do produto, Uhum, mas que, né, o tiro saiu pela culatra, né? E existe esse risco. E sim.
E às vezes o cliente, ou o fundador, ou o gestor, acha que porque a marca é dele, ele pode fazer o que ele quiser. E acha que o cancelamento só vem porque era digital, mas não tinha internet nos anos É, 80, né? E o pessoal fez passeata em Atlanta, me devolve a minha Coca, né? é. Então, assim, o quão importante é esse trabalho. A gente até passou do horário. Eu queria agradecer muito, Renata. Assim, é um case especial mesmo e vai virar um dos episódios mais ouvidos aqui Espero que da sim, que bom. comunidade, aqui do Spotify. E se você quiser deixar aí seus contatos, o pessoal seguir no Instagram, Com certeza. Depois, se você puder, né, eu deixar aqui coloco. editado também, né, imagem para todo mundo poder tirar um print, guardar, mas é Estúdio IAR, né, o Instagram é estúdio.we.ar, o site é creativestudiowear.com. Então, aí a Gabi até botou aqui também no comentário. Minha Ah, sócia. legal. Pode deixar que eu vou colocar na descrição, tanto do vídeo do YouTube, quanto no SoundCloud, quanto no Spotify, que são os canais que a gente está. Os vídeos estão lá também, a gente postou no Instagram, então se vocês quiserem conferir depois esse projeto, tem bastante material no nosso Instagram. Legal. Então, eu queria de novo agradecer. Muito obrigada a todo mundo que esteve presente aqui ao vivo e a gente se vê no próximo episódio.